Amém, queridos. Boa noite. Ia, Espero desculpa. que espero que todos estejam bem nessa noite fria aqui em São Paulo, mas eu tenho certeza que Jesus está aquecendo nossos corações, está aquecendo a nossa vida. Queridos, hoje eu queria falar com vocês uma coisa que de certa maneira, quando eu me deparei com essa passagem na palavra, eu me incomodei. Eu me incomodei. E são perguntas que, antes de eu trazer para a nossa reflexão, de eu trazer para que a gente possa discutir depois, eu não canso de falar o quanto eu amo a célula, porque nós podemos compartilhar a palavra e, na sequência, nós podemos conversar, falar da palavra, falar do nosso entendimento, e acho que isso traz um crescimento muito grande para todos nós. E o que eu queria falar com vocês hoje está em João 11, uma passagem muito conhecida, João 11, e é sobre um texto, um pedaço que está em João 11 que eu queria falar com vocês. João 11 fala de um grande milagre de Jesus, só para colocar vocês no contexto, apesar que eu acho que vocês conhecem. João 11 diz que João 11 no versículo 1 diz que havia um homem chamado Lázaro que estava doente. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, sua irmã, era aquela que derramou o perfume caro nos pés de Jesus e depois enxugou os seus cabelos. Por isso, as duas irmãs mandaram um recado a Jesus, dizendo: Senhor, o amigo que o senhor ama está doente. Queridos, quando eu vejo isso, eu falo o seguinte: muitas vezes nós ficamos desesperados, nós precisamos de alguma coisa, nós precisamos que um milagre aconteça na nossa vida. Nós precisamos que Jesus opere nas nossas vidas. E muitas vezes nós chamamos Jesus só para pedir o milagre. Nós chamamos ele simplesmente para pedir o milagre. Essas duas irmãs, Lázaro também, a palavra diz que eles eram amigos íntimos de Jesus. Mas a palavra diz que Jesus amava esses irmãos. Sempre que ele podia, quando ele passava por Betânia, ele se hospedava na casa desses irmãos. E tem aquela passagem linda que Jesus se hospeda e Maria fica aos pés dele, e Marta fica fazendo as coisas, e ela vira para Jesus e diz: Jesus, não te incomoda que minha irmã está aí aos seus pés, enquanto eu estou trabalhando? E Jesus dá uma resposta fantástica para ela, né? Ela diz: Marta, por que você está preocupada com os afazeres? Eu vou resumir o que ele falou, porque, na verdade, o contexto que ele disse para Marta é assim: Marta, por que você está tão preocupada em fazer as coisas quando eu estou presente? Quando eu estou presente, você devia estar preocupado em estar comigo, não preocupado em fazer coisas. Então a gente percebe o quanto Jesus gostava e amava essa família. E nesse contexto que nós acabamos de ler de João 11, o irmão mais velho cai doente. E a primeira coisa que as duas irmãs fazem é chama Jesus. Se ele está doente, alguma coisa vai acontecer e elas devem ter percebido que era grave, porque senão elas não teriam chamado Jesus. Então a gente tem que entender esse contexto. Elas perceberam que alguma coisa grave veio sobre Lázaro, veio sobre o irmão, e elas chamam Jesus. E Jesus, ele tem uma coisa interessantíssima, porque no versículo 4, quando ele recebe o recado, quando a pessoa que está levando o recado chega até ele, a palavra diz lá no versículo 4 de João 11, que diz assim: mas quando Jesus ouviu, disse: o propósito da doença dele não é a morte, mas a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dessa doença. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. No entanto, ele ainda ficou mais 2 dias onde estava, depois de receber notícia de que Lázaro estava doente. Queridos, eu queria me colocar um pouquinho e queria que a gente refletisse um pouquinho como deve ter ficado o coração de Marta e de Maria. Você vê um ente querido
morrendo praticamente, num desespero violento, manda chamar Jesus. Você sabe o que Jesus pode fazer, o que Jesus podia ressuscitar mortos, ele podia dar vista aos cegos, ele podia fazer que paralíticos andassem. A Bíblia está repleta disso. Aliás, a Bíblia espelha 35 milagres, se eu estou correto. Eu tenho um pastor amigão que escreveu um livro fantástico que fala desses milagres. São 35, só que também a palavra diz assim: se fossem ser escritos todos os milagres que ele fez, não haveria papel suficiente. Vocês percebem o contexto e a grandeza de Jesus? E as irmãs presenciavam isso, elas viam isso, elas viviam isso naquele contexto por serem tão próximas de Jesus. E aí chamam Jesus, mestre, venha, aquele que você ama está doente. E Jesus fala o quê? Fala para elas esperarem que eu vou. No tempo certo eu vou. Ele demora 2 dias, a palavra diz que ele demora esses 2 dias para sair de onde ele estava. Alguns estudiosos dizem que ele estava 4 ou 5 dias de caminhada de lá. Quando ele diz vamos, o quadro de Lázaro piora, e quando ele está a caminho, Lázaro morre. E quando ele chega na localidade, Lázaro está morto há 4 dias. Queridos, vocês podem pensar o que passa na cabeça, o que passaria na nossa cabeça? Você chama o único que é capaz de dar a vida para o seu irmão, ou para a pessoa que você ama, ou para aquele que você precisa que aconteça um milagre, porque te é muito caro, um filho, uma filha, um neto, uma neta, uma esposa, um marido. Você está orando e clamando e fala para Jesus ver, e quando Jesus aparece, a pessoa está morta. Como fica o teu coração? E nós vamos falar um pouquinho sobre como fica o nosso coração. Depois vocês leiam, é uma história muito linda, é uma passagem muito linda da palavra. Eu gosto muito de João 11, é muito lindo. Mas eu queria fixar e queria falar com vocês hoje, o texto que eu queria falar, na realidade está em João 11, os versículos 41 e 42. Que é quando eles levam Jesus aonde está Lázaro. Que ele pergunta para as irmãs, ele chora, pergunta para as irmãs onde ele está e levam ele até a pedra do túmulo dele. Naquela época, os judeus não enterravam no chão. Eles procuravam cavernas na pedra e colocavam os mortos nessas cavernas e fechavam a entrada da caverna com pedras, pedras enormes. E a pessoa ficava lá. Eram os túmulos dos judeus. E aí, Jesus para na frente da onde está a pedra, e lá no versículo 41, eu vou ler para vocês na nova tradução da linguagem de hoje, o 41 e o 42, a palavra diz assim: então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviastes. Queridos, eu vi aqui 3 coisas e Deus falou forte ao meu coração. Eu vou começar pelo fim. Jesus diz assim: para que eles creiam que tu me enviastes. Lá na grande comissão, Jesus diz o seguinte: ide. Não é isso que ele fala? Não é uma palavra condicional? Ele não diz ide e pregai o evangelho. Quem está nos enviando, queridos? Jesus. E ele está nos enviando com a mesma unção com a qual ele foi enviado. Prestem atenção nisso.
Ele nos envia como ele foi enviado. E ele diz assim, para que eles creiam que tu me enviaste. Sabe o que está escrito em Marcos 16, no versículo 17 e 18? Está escrito o seguinte, aos que creem. Vocês creem? Eu às vezes duvido que eu creia, hein? Porque eu olho esse versículo e eu falo, Jesus, como eu queria esse versículo operando mais fortemente na minha vida. E eu estou sendo franco com vocês. Ele diz assim, aos que creem, será dado o poder de fazer estes milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome, falar novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, esses ficarão curados. Jesus, ele vira para o Pai e diz assim, Pai, eu vou fazer uma coisa aqui agora. E eu vou fazer para que eles creiam que tu me enviastes. Queridos, nós fomos enviados. Então, quando nós lemos o versículo 11 de João, pô, como é bonito, Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus curou um morto, ressuscitou, expulsou a morte. Mas ele está dizendo aqui em Marcos 16, 17 e 18, ele está dizendo aos que creem, será dado o poder de fazer esses milagres. A mesma coisa que ele falou para Deus, ele está dizendo, olha, eu vou fazer uma coisa aqui agora, Pai, para que essas pessoas que estão aqui creiam que eu fui enviado pelo Senhor. E nós, quando estamos no meio do povo, será que nós mostramos o mover de Jesus na nossa vida? Será que nós fazemos com que esses sinais nos sigam? Será que nós temos essa ousadia de dizer, Pai, eu vou orar por essa pessoa agora e vou curá-la? Vou curá-la. Sabe por quê? Porque eu vou mostrar para quem está aqui em volta que o sinal segue aqueles que creem, e eu creio no Senhor. Queridos, a palavra que está dizendo não sou eu. Depois a gente pode até discutir isso. Eu falei que tinha 3 coisas que eu queria refletir com vocês. A primeira é essa. Os que creiam, os que creem, os que foram enviados por Jesus, farão sinais e maravilhas. Só que eu vou voltar lá no comecinho. Quando diz, então tiraram a pedra, Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço, porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves. Querido, eu quero parar nesse primeiro aqui. Pai, eu te agradeço, porque me ouvistes. Querido, será que nós podemos, de coração, fazer uma oração a Deus dizendo o seguinte, Pai, eu te agradeço, porque o Senhor me ouve. Eu tenho comunhão com o Senhor. Tudo que nós falamos acontece. Tudo que o Senhor fala ao meu coração, eu entendo. Eu compartilho com o Senhor dessa comunhão e eu aprendo humildemente o que o Senhor tem a me ensinar. Será que nós fazemos isso? Será que nós temos certeza que Deus nos ouve? Será que nós temos realmente certeza que quando nós precisamos, Deus ouve, mesmo no momento de desespero, mesmo quando a resposta é não? Será que nós temos a certeza que Deus nos ouve? Está escrito aqui. Jesus diz o seguinte, eu sei que sempre me ouves. Quando entrar em secreto, nós falamos isso semana passada na célula, quando entrar em secreto no seu quarto, ore em secreto, que o Deus que está em secreto te ouve. E você estabelece um relacionamento com Ele. Você começa a entender quem Ele é. Você ouve a voz dEle, você fala com Ele. Queridos, vocês podem estar pensando, mas é Jesus, pastor, foi Jesus que fez isso. Sabe, foi Jesus que está falando com o Pai. É. E Paulo? E Paulo?
Quando ele vira assim, fala assim: é o seguinte, ó, deixa eu dar um padrão para vocês, deixa eu colocar uma régua para vocês. Quando vocês tiverem que imitar alguém, Jesus vocês não conseguem ver, tem muitos que não têm fé para ver Jesus, tem muitos que não conseguem ver Jesus. Não tem problema, não precisa ver Jesus. Olha para mim e me imite, porque eu sou imitador dele. Será que nós temos essa ousadia? Paulo está dizendo: se Jesus falava com o Pai, eu falo com o Pai. Se Jesus pedia alguma coisa para o Pai, eu peço alguma coisa para o Pai. E se for não, eu vou aceitar o não de Deus, porque Ele é Deus, mas Ele fala comigo. Eu, quando elevo minhas orações, e vocês podem pegar as orações de Paulo, a maioria ele começa: eu sei que o Senhor ouve, eu estou clamando por aqueles que o Senhor me colocou na frente para orar. Ele ora, as orações que tem de Paulo na Bíblia, vocês percebem que são orações de quem tem comunhão. Jesus diz: Pai, eu agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Primeira coisa que Jesus disse nesses versículos, para que eles creiam, nós já falamos disso. A segunda coisa, o Senhor me ouve, o Senhor fala comigo. Será? Será que nós temos a certeza que Deus nos ouve? Será que nós temos a certeza desse relacionamento com Deus? E a terceira coisa, e eu já estou encerrando no terceiro ponto, queridos. Jesus diz o seguinte: Pai, eu te agradeço. Querido, Jesus agradeceu antes do milagre. Jesus agradeceu antes que a situação acontecesse. Será que nós temos essa ousadia? Perante um problema, uma situação, um vale escuro, uma sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, será que nós seríamos capazes de dizer: Senhor, eu te agradeço pelo bom e pelo mal. Eu te agradeço, porque no mal o Senhor está cuidando de mim. O Senhor me sustenta, como diz o Salmo 23. A tua mão e o teu cajado me consolam. Aonde eles me consolam? No vale da sombra da morte, na escuridão. Será que nós agradecemos antes que o milagre aconteça? Será que nós temos essa ousadia? Senhor, eu já vou te agradecer antes que qualquer coisa aconteça, porque eu sei do seu infinito amor. É o que Jesus está falando. Ele está falando: Pai, eu te agradeço. Primeira coisa que ele diz é: eu te agradeço, Pai, eu te agradeço. E eu te agradeço por quê? Eu te agradeço porque me ouves. O Senhor ouve o que eu peço. E ele termina esses versículos dizendo: para que eles creiam que tu me enviastes. Queridos, eu vi uma síntese muito grande do que nós temos que fazer nesses últimos tempos. Hoje eu tive o privilégio de estar na hora do almoço com o pastor Emanuel e nós conversamos bastante. Quando nós nos encontramos, a gente conversa bastante sobre a Bíblia, conversamos sobre a igreja. E nós tivemos a oportunidade de falar e trocar os pensamentos que nós temos sobre tudo que está acontecendo. E nós estamos perto do final dos tempos. E a palavra diz que nos finais dos tempos viria uma certa peneira sobre a própria igreja. Jesus vai dar uma última peneirada para saber quem é de Jesus e quem não é. Ele vai dar uma peneirada que nem está escrito em Apocalipse, que você não seja nem quente, que você não seja nem quente nem frio, mas seja morno. Porque os mornos, esses eu não quero perto de mim. Os mornos eu vomito, eu expulso da minha presença. Porque quem é morno está lá naquela: se o barco for para a direita, eu pulo para a direita, se for mais interessante para mim.
Se o barco for para a esquerda, eu pulo para a esquerda se for mais interessante para mim. O humor não tem palavra, não tem presença, não consegue discernir, não consegue decidir. E Jesus está preparando uma grande peneira na igreja, queridos. Por isso, quando eu li isso, eu falei: opa, 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 será que os sinais estão nos acompanhando? Eu não estou falando, olha, eu não vou nem falar aqui, porque alguém fala: pô, pastor, mas o senhor está chutando pau da barraca, hein? O senhor está falando que então eu tenho que ressuscitar mortos, curar doentes, eu tenho que me deixar ser mordido por cobras ou beber alguma coisa, e isso não vai me acontecer? Não. Eu estou falando das coisas mais simples possíveis, queridos. Será que quem está ao seu redor, será que quem trabalha com você, será que quem convive com você, no dia a dia do mundo, sabe que você é de Cristo? Será que as suas atitudes, o seu jeito, o seu falar, o seu se posicionar, o seu olhar, porque os olhos são o espelho da alma. Será que o seu olhar mostra que você é cristão? É isso que o mundo está precisando, queridos. Então, o mundo está precisando de pessoas firmes que possam trazer uma palavra honesta, uma palavra que console, uma palavra que edifique, uma palavra que exorte, sim, porque nós vamos passar por momentos que muitos precisarão ser exortados. Nós precisamos aprender. Isso são sinais. Queridos, uma pessoa que se converte a Cristo e larga uma vida mundana, larga uma vida de pecados, é um dos maiores milagres que tem. E muitas vezes, eu sei que não é o nosso muito falar, não é o nosso muito insistir, mas é o Espírito Santo em nós. Será que nós estamos, como Jesus diz, eu estou fazendo o que eu estou fazendo para que eles creiam que tu me enviastes? Será? Porque para fazer o que Deus pede que nós façamos, nós precisamos ter comunhão com Ele. Será que Ele nos ouve? Ou será que a nossa oração anda tão, Senhor, me dá, 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 que eu não tenho tempo de parar para ouvir o que Deus está dizendo? E a terceira coisa, será que nós agradecemos antes que a coisa aconteça? Agradecer depois é fácil, queridos. Eu já li, já ouvi isso várias vezes, já falei algumas vezes com vocês. O povo, depois que passou o Mar Vermelho, as mulheres pegaram lá as flautas, os tamborins e não sei o quê, e todo o povo saiu cantando e dançando e glorificando ao Senhor. Depois que o mar abriu, que eles passaram em seco e que eles viram o exército de Faraó ser derrotado. Depois é fácil. Olha como Deus me ama, olha tudo que ele fez. Mas e antes? Quando eles estavam ali na beirada, estavam na praia e olham aquele mar na frente deles, e olham o exército de Faraó vindo, o único que se levantou ali disse calma para o povo, disse calma, calma, nosso Deus vai providenciar tudo. Foi Moisés. E olha, ele realizava milagres. Os sinais seguiam Moisés. E mais, Deus ouvia Moisés. Os outros que não tinham essa comunhão ficaram desesperados. Agora o exército vai matar a gente. Agora vamos ser mortos aqui nessa praia. Mas quando passou, todo mundo saiu glorificando, louvando. Esse Deus é maravilhoso, como esse Deus é bom, como esse Deus é incrível. Assim é fácil, né, queridos? Nós temos que ter o louvor, a alegria e a adoração antes das coisas acontecerem. Deus é Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Fazia tempo que eu não conseguia bater esse papo com vocês. E eu queria deixar esses três questionamentos.
Será que as pessoas percebem que nós somos enviados do Senhor? Será que Deus nos ouve a ponto de criar em nós um relacionamento muito forte? E será que nós agradecemos antes mesmo que o milagre aconteça? Era isso que eu queria deixar para a nossa reflexão nessa noite. Amém?